Seja muito bem-vinda à trilha de conhecimento com Juliana Sidor. Já informando que aqui você tem o direito e o dever de escolher o tema para ser abordado por mim, certo? E hoje eu quero apresentar para vocês, aí nessa jornada de conhecimento, nessa trilha de crescimento contínuo, desenvolvimento integral, o nosso tema de hoje. Vamos lá? Escala das emoções. Você já ouviu falar sobre isso? Eu acredito que sim. É uma grande possibilidade, porque você que está aqui, provavelmente você busca pelo seu desenvolvimento humano. A escala das emoções, eu tive contato com ela em 2014. E desde lá venho me aprofundando e aplicando sim na minha vida. Hoje, também como terapeuta emocional, entendo muito mais a importância de termos esse conhecimento dessa escala que você está vendo aqui à minha esquerda, das emoções. Como isso tudo afeta o nosso dia a dia. A escala das emoções ela foi criada pelo Dr. David Hawkins, um médico psiquiatra, autor do livro Força versus Poder. Aí pela frente estarei falando sobre isso, onde ele se utilizou da cinesiologia para estudar os níveis da consciência humana. A cinesiologia ela é um método que envolve testar a resposta muscular do nosso corpo. Vamos entender um pouquinho sobre essa escala das emoções. Imagina que nossa consciência é como uma escada e nos degraus mais baixos temos sentimentos como a vergonha e culpa. Olha aqui, ó, aqui embaixo. E que nos fazem nos sentir muito mal e pesados. Mas conforme a gente vai subindo essa escada, passamos pelos sentimentos ali do medo, da raiva, do orgulho, e chegamos lá na coragem, exatamente no meio, aonde começamos a sentir uma força para seguir em frente. Nos degraus mais altos, sentimos ali alegria, paz, amor, que nos fazem nos sentir leves e em harmonia. No topo da escada, então, ou do funil aqui, o que que nós encontramos? A iluminação, um estado completo de conexão espiritual, de pura consciência. Você vai entender melhor no destrinchar a seguir dessa escala das emoções. Mas antes, o que que é força versus poder que o Dr. Hawkins traz para a gente? A força ela se associa a emoções e estados de baixa energia, ou seja, tudo que você vai ver ali abaixo de 200 Hz, que é a frequência vibracional da calibragem que ele traz, ela requer o quê? Esforço. Ela é egoísta e frequentemente resulta em conflitos e resistência. Somos exatamente assim, né? Mas precisamos ir para um próximo nível, que é essa a consciência que eu quero trazer aqui para você, do poder que é associado a emoções e estados de alta energia, que acima de 200 Hz atua nessa escala. E o poder aí é autossustentável, não requer esforço, está alinhado com a verdade e a integridade. O que que significa isso? Você tem o poder de decisão. Você tem o poder em suas mãos. Qual deles hoje você se encontra? Na força ou no poder? Tudo está muito difícil, tudo exige um esforço apenas para sobreviver? Ou você tem no seu dia a dia o poder nas suas mãos, o poder de escolhas, de decisões? Reflita sobre isso. E para trazer uma reflexão e entendimento profundo sobre aquelas 17 emoções trazidas pelo Dr. Hawkins, eu vou aqui trabalhar cada uma. Muito importante que tudo que eu trago aqui tem a ver com o nosso mundo emocional aprofundado. Vamos iniciar aqui com a vergonha, que está no nível mais baixo dessa escala. Ela tem uma frequência de 20 Hz, uma frequência vibracional de 20 Hz. E é acompanhada de uma emoção, humilhação. Como que você tem se sentido no teu dia a dia? Muito humilhado? Qualquer coisa te faz sentir vergonha? Se está acontecendo, eu vou trazer aqui um atento que você precisa ter na sua vida. Você conhece sua história o suficiente?
Ou você tem vergonha dela por não conhecer, ou você foge dela, tem empurrado para debaixo do tapete, porque ela é muito feia, triste, ou você consegue olhar para ela e se sentir fortalecida. Se a emoção da humilhação, ela é frequente na tua vida, juntamente com a vergonha, provavelmente sua visão de vida está sendo de miserável. Eu não sou nada, eu não mereço nada, tudo dá errado na minha vida. E a visão que você tem de Deus é de desprezo, porque ele não está presente na sua vida, né? É como se ele não te atendesse, ele não existisse. Mas isso é a visão que você tem. Não quer dizer que isso seja real. E há um processo contínuo aí de autorrejeição, como se fosse uma eliminação diária. Eu tenho que fugir deste mundo, eu queria ser apagada daqui. Olha o quanto um estado de sentir vergonha afeta toda a tua vida, te impedindo de avançar. A vergonha é presente na sua vida? Analise isso. Vamos agora para a culpa. Frequência de 30 Hz. Quando eu falo em frequência vibracional, é o que realmente você está emanando naquele momento quando você sente a culpa, a vergonha. E nós somos sim energia. Somos formados de átomos, elétrons, nêutrons, aonde sim emitimos e fazemos parte de um campo eletromagnético, aonde atraímos e repelimos coisas. E começa aqui, pensamento, depois sentimento e ação. Então, se eu estou vibrando numa frequência de 30 Hz, considerado um nível muito baixo, né, negativo, eu estou dizendo, informando para todo o ambiente que eu vivo que eu quero mais daquilo. E coisas ruins precisam acontecer para me manter no ciclo de sofrimento. E qual é a visão de vida de uma pessoa que está frequentemente se sentindo culpada, sentindo culpa? Maldade. Como a vida é má. E a sua visão de Deus é como se ele fosse um Deus vingativo. Coisas ruins me acontecem, porque eu preciso ser punida. E a autopunição, ela acaba acontecendo natural, quando esse sentimento de culpa é arraigado, internalizado em você. E na maioria das vezes, ainda lá atrás, nas suas fases de maior vulnerabilidade, infância e adolescência, começando no ventre de nossa mãe. Como está a culpa no seu dia a dia? Vamos agora para a apatia, uma frequência de 50 Hz, frequência baixa. Esses níveis aqui são muito baixos. Qual é a emoção que acompanha a apatia? Desesperança. Não há mais esperança. A vida é assim mesmo, não tem mais jeito, né? A visão de vida, então, totalmente sem esperança. Visão de Deus, indiferente. As pessoas te apresentam algo, te convidam, né, para projetos, para alguma situação, para te tirar daquilo. Você pode até aceitar, mas para você é indiferente. Se você estiver lá ou não. É como se fosse realmente um zumbi no mundo. E qual que é o processo de vontade, qual que é o processo, né, dentro desse sentimento, essa emoção da apatia? Falta de vontade. Eu não tenho vontade para nada. Quando eu faço robotizada ou obrigada. Você se encontra nessa escala, nesse nível de apatia? Após a apatia, você consegue subir. Aqui nós estamos subindo os degraus dessa escada emocional. Vamos para a frequência de 75 Hz. Qual é a emoção da tristeza? Arrependimento. Por que que eu sinto tristeza? Porque eu me arrependo o tempo todo. O arrependimento de não ter feito coisas diferentes, por não ter aceitado aquilo, por não ter falado aquilo que eu devia. Sempre o arrependimento acompanha. Como a melancolia também faz parte disso. Qual que é a visão de vida dessa pessoa em tristeza constante? Trágica. A minha vida é uma tragédia. E mais uma vez, um Deus punitivo, atrelado, né, lá na culpa, o Deus de vingança. E um processo de desapego total à vida. Porque
Eu vivo num momento de tristeza, de arrependimento. Então, eu não consigo me apegar a nada. Geralmente, quando você vive em arrependimento e tristeza, você está muito apegado ao que já passou, passado. Então, quando algo lhe é apresentado hoje no novo, junto ali com a apatia, com a falta de vontade, eu não consigo me apegar a nada. Meu coração está fechado, inflexível, porque a tristeza tomou conta de mim. É assim que você tem vivido? E aí vem o medo. Mas você está subindo, você está se calibrando, a frequência tá melhorando, ela tem que melhorar. E você passa por todas essas fases. Quando você está na frequência do medo 100 Hz, a emoção que você sente é ansiedade. Medo está muito ligado à ansiedade, porque você sente na vida, o mundo ele é assustador, ele é perigoso. A visão de vida ela é ameaçadora. Deus, um Deus antipático. Que medo desse Deus. Esse Deus não é meu amigo. E um processo que acontece natural aí de muito medo é isolamento. Isolamento de tudo. Isolamento de pessoas, isolamento de lugares, isolamento na área profissional, onde eu tenho muito medo de avançar profissionalmente. Empreender, nossa, jamais. Isso é muito perigoso, é muito assustador. Então você submete, sujeita a uma vida de não mudança, sem risco algum. Muitos querem crescer, mas arriscar é quase impossível. Não existe crescimento sem certo risco. E aí nós vamos para o desejo, vamos aumentando, vamos subindo a nossa escada emocional, a frequência, 125 Hz, a emoção, ansiosidade, anseio. Eu sempre tenho alguma coisa para buscar, né? Sempre estou ansiosa ali com algo. Busca, desejo, visão de vida, decepção, porque nada me satisfaz. E qual que é a visão de Deus? Negligente. Se Deus ele não me atende, tudo que eu desejo, ele não me atende, ele não me responde. E um processo de vida que você vive frequentemente ou permanentemente é um processo de insatisfação. Nada preenche este vazio. Vamos agora para os níveis médios, que ainda não são bons, ainda são ruins. Mas você está subindo a escada emocional, você está melhorando a tua calibragem de tempos em tempos. Então você chega na raiva, uma frequência de 150 Hz. Comparada à vergonha, que saímos lá dos 20 Hz, é uma frequência vibracional, né? Até vamos olhar positivamente. Por que positivamente? Eu na terapia, eu trabalho muito essa questão do quando chega na raiva, quando a cliente ali ela chega na raiva, ela já está saindo do estado de vítima e é onde ela vai dizer: ninguém mais faz isso comigo, mas não com aquele senso de justiça. Isso nunca mais vai acontecer comigo, às vezes até com de vingança, não, não é isso. Mas sim de uma situação que eu não vou mais me permitir ser vitimizada. Vítimas nós somos enquanto criança, onde não temos discernimento, onde não sabemos nos proteger. Então, esse momento de raiva é importante dentro da terapia, porque eu começo a assumir a responsabilidade da minha vida. O que que acompanha a raiva? A emoção que acompanha o ódio. Mas se eu sentir raiva, não é pecado. Até a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Qual que é a diferença? É o quanto tempo eu me permito ficar nessa ira, nessa raiva, mas que eu não permita que o sol se ponha, ou melhor, sobre essa raiva. Então eu vou dormir com raiva e acordo com raiva. Não, você tem que se resolver. E qual que é a visão de vida quando se sente ódio? Antagonista. Então nada tem de bom. Tudo é muito ruim. Qual que é a visão de Deus? Deus vingativo. Processo à agressão. Agressão a todos, autoagressão. Isso é muito, isso acontece também quando eu tenho raiva de tudo, de Deus e do mundo. Então eu me torno uma pessoa agressiva de palavras, de atitudes, de postura. Você tem vivido isso? É nesse nível que você se encontra hoje? Aí nós vamos para o orgulho, vamos subindo, vamos melhorando um pouquinho. Frequência 75 Hz de vibração, emoção, desprezo, o ego inflado, né? A pessoa com suas verdades absolutas, com suas certezas, com suas crenças limitantes adquiridas.
e na maioria das vezes nem questiona, né? Não para nem para questionar. Isso torna uma pessoa exigente e a visão de Deus é indiferente, porque o orgulho, de uma certa forma, quase a satisfaz. É quase que, eu não preciso de Deus, eu tenho minhas verdades, eu sei. Isso é muito perigoso. Só que aí, nós saindo desse degrau do orgulho, você tem a oportunidade de realmente a começar a trilhar um nível mais alto. Por mais que eu coloquei aqui a coragem dentro do nível médio, e por que eu deixei aqui? Porque aqui é como se fosse a linha tênue da tua vida, dos sentimentos arraigados que começam a se desprender quando a coragem toma conta de você. E você decide seguir em frente. Aí com uma frequência de 200 Hz. Daí é para melhor. Aonde você tem uma emoção de afirmação de quem você é. E que sim, você afirma que você vai vencer. E que a tua visão de vida, sim, tudo é possível, se torna viável. E a visão de Deus, ela é visão do Deus possibilitador. E o teu processo, então, começa em capacitação. Aí também há uma busca pelo conhecimento, eu vou procurar melhorar, pela alta performance, e uma coragem de mudança de vida e também de aquisição de um novo estilo de vida. A coragem, ela se torna o primeiro nível de energia positiva. Aí nós vamos para a neutralidade, 250 Hz. Qual que é a emoção da neutralidade? Confiança, uma visão de vida satisfatória, visão de Deus, um Deus permissivo. E aí começa o processo de liberação. Então, essa neutralidade, a inflexibilidade, que até então vem muito fortemente até o orgulho, você começa a liberar-se, a permitir-se a uma vida mais satisfatória. E então entra a vontade, aonde você vai para uma frequência de 310 Hz, emoção, otimismo, visão de vida esperançosa. Deus é um Deus inspirador. E aí você entra, tudo que você for fazer, existe uma intenção. Então você começa a aceitar a vida, aceitar as coisas de uma melhor forma, aonde a tua frequência vai para 350 Hz. Muito importante uma emoção na aceitação, que se chama perdão. Eu só consigo aceitar quando eu perdoo. E quando eu me auto-perdoo também. E a visão de vida ela se torna harmoniosa. E esse Deus, a visão de Deus, ela é benigna. Então, quando eu aceito, é porque eu estou vivendo um processo de flexibilidade. E nós vamos então para os últimos níveis, que são os níveis altos, a partir ali dos 400 Hz. Qual que é a emoção? É a compreensão. Qual que é a visão de vida significativa? A minha vida tem significado hoje, tem propósito. Visão de Deus, um Deus sábio. E o meu processo de conhecimento. Então, eu procuro conhecimento para parar de perecer. E aí vai, só crescendo. Amor, frequência de 500 Hz, emoção, reverência à vida. Quanto mais eu amo, mais eu reverencio a vida, mais eu respeito, mais eu a desejo. E essa visão de vida, ela é benevolente. O teu olhar é de benevolência para a vida, de tudo e de todos. E Deus se torna um Deus amoroso para você. Quanto mais eu amo, mais um processo de revelação acontece na minha vida. Do quanto viver é bom, do quanto amar, me amar e amar os outros é bom e amar a Deus. E uma coisa que eu trago muito para você: você precisa primeiro se amar. Você não vai conseguir amar a Deus e ninguém e a nada, se primeiramente você não se amar. Então vamos para a alegria, frequência de 540 Hz, emoção, felicidade. O que significa isso? Alegria, temos momentos alegres. A felicidade, ela compõe todos esses momentos alegres. Então, qual que é o meu olhar no meu dia a dia? Eu tenho mais momentos alegres do que tristes. Então, sim, eu vou compor a minha vida, que é uma vida feliz, que é uma vida de felicidade. Não importa os contratempos, os desafios. Se eu te perguntar agora, você é feliz? O que que você vai responder? Você está apegada aonde? Nos contratempos, desafios, conflitos da vida? Nas aflições? Se você focar nisso, você não vai conseguir dizer que tem uma vida feliz. Visão de vida é completa, completude, né? Plenitude, visão de Deus onipresente, onipresente. Por que que eu sinto alegria? Porque Deus é presente na minha vida. Eu sei que se algo ruim acontecer, eu vou me levantar, porque eu tenho alguém comigo, né? Um ser maior.
E o processo é contentamento. É aquele olhar de felicidade, é aquele olhar brilhante, é aquela postura harmoniosa, alegre por onde você passa, você contagia as pessoas, mesmo na tua seriedade, no teu silêncio, há contentamento. Paz, frequência, 600 Hz de frequência vibracional aí. Qual a emoção que acompanha a paz? Serenidade. Visão de vida perfeita. Visão de Deus onisciente. Processo a tranquilidade. Ter essa consciência. A vida ela é perfeita. Que as coisas acontecem exatamente como tem que acontecer. E que sim, o que eu planto, eu vou colher. E se permitir saber que você é imperfeito neste mundo faz parte da visão de vida perfeita que você tem, porque assim você se aceita. E nós vamos para o último nível dessa escala das emoções, que é a iluminação, uma frequência de 700 a 1000 Hz. E a emoção que acompanha a iluminação é o amor incondicional. Aí nós trazemos a primeira pessoa, né, que viveu isso nessa terra, que foi o Senhor Jesus Cristo. Esse amor incondicional que ele sentiu por onde ele passou. E é uma visão de vida indizível. Então, a visão de Deus é o ser, é o eu grande eu sou. E o teu processo é de pura consciência. Você chega numa situação que a vida não é só isso. Existe algo além. Somos formados de corpo, alma e espírito. Então, transcender para esse plano espiritual também, entender que somos seres espirituais antes de tudo, faz parte desse processo da pura consciência dentro da iluminação. Aqui eu poderia estar falando de muita coisa, trazendo muito mais detalhes, né? Mas ficaria bastante longo. Isso daqui, então, eu trago para você um elevar de consciência para você buscar mais conhecimento neste assunto e principalmente aprender a olhar para dentro. Qual emoção? Qual nível você se encontra nessa escala? E o que tem acontecido com você ao sentir frequentemente esse tipo de emoção? E Hawkins, então, ele nos ensina que, ao elevar nossa consciência, podemos viver de maneira mais feliz e realizada. Isso envolve trabalhar nossos sentimentos e atitudes para subir essa escada emocional e alcançar níveis mais altos de bem-estar e espiritualidade, vivendo de maneira mais poderosa e menos esforçada. Esse é o assunto aqui de hoje e eu quero que, se você gostou, se interessou, curta já, se inscreva no canal, comente abaixo, colocando ali um tema que você gostaria que eu abordasse dentro desse campo emocional, né, do nosso mundo emocional, para se entender melhor, se autoconhecer, se desenvolver integralmente. Esse é um objetivo aqui com a Trilha do Conhecimento com Juliana Sidor. Abaixo também desse vídeo eu vou deixar uma descrição sobre algumas oportunidades que eu ofereço para você, como a nossa comunidade Maturidade Trina, especialmente para mulheres. Ali é onde você vai crescer. Com apoio mútuo, você vai ter um espaço, um lugar para chamar só de seu. Com mentoria mensal ao vivo comigo, em grupo, e muito, mas muito mais coisa. Então, depois para ali, dá uma lida, qualquer coisa em algum dos contatos ali das minhas redes sociais, por favor, me procura, me chama que eu tenho o maior prazer em conversar com você, em trazer mais informações, esclarecer, e o meu maior intuito aqui é crescermos juntas. Até a próxima!